Vamos lá então, irmãos. Vamos continuar a nossa caminhada. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para a nossa lição nessa manhã. Oremos. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá condições e privilégio de estarmos juntos nessa manhã para mais uma vez aprendermos mais do Senhor. Por isso nos ensine, porque o desejo do nosso coração é não sermos enganados, confundidos. Por isso é que precisamos da Tua ajuda, da iluminação do Teu Espírito, para que jamais sejamos enganados ou levados de um vento para outro. Por isso nos ajude, nos abençoe a entender a Tua palavra. É isso que pedimos a Ti. Nos abençoe nessa manhã, fala ao nosso coração. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Maravilha, irmãos, vamos lá? Então nós estamos mostrando que o critério para se julgar se um grupo crê em Cristo sempre foi e sempre será essa pergunta aqui, ó. O que pensais vós do Cristo? Não é? Ou, quem é Cristo para você? Então, por que isso? Pois qualquer grupo que dê as costas a Jesus, irmãos, rejeitando como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor, como divino e humano, deve ser repudiado, deve ser rejeitado. Você não pode ficar nesse grupo que rejeita Jesus, né? E o que a gente já viu? Nós já vimos quem é Jesus para alguns grupos, né? Então a gente estava estudando isso, aí algumas pessoas tiveram dificuldade, e aí a gente examinou o texto de 2 Pedro 2, de 1 a 3, ok? E vimos o que diz o texto sobre os falsos. Então, se você quer dar uma ideia, ter uma ideia real das características ali, o que vai acontecer com o falso, é só ler esse texto que você vai perceber tudo direitinho. E domingo passado nós começamos a estudar sobre as características de um grupo falso, de uma seita, para quando você olhar para ele, quando você vê algumas práticas deles, você já percebe e vê que esse grupo está equivocado, né? Então a gente começou a identificar uma seita, como reconhecermos uma seita, quais as características principais de uma seita. Maravilha, e já vimos que a primeira característica de um grupo falso é que o mesmo tem uma cristologia defeituosa. Ele sempre nega ou diminui a pessoa de Jesus. Então, se eles negarem completamente, já está de cara, já está evidente. Agora, tem muita gente que não nega Jesus, só que o Jesus dele não é o Jesus da Escritura. Então, se o Jesus dele não é suficiente, irmãos, precisa de Jesus mais alguma coisa, também já dá para perceber que esse grupo está completamente equivocado, ok? Depois nós vimos que, como eles negam Jesus ou diminuem a pessoa de Jesus, então automaticamente eles têm um ensino antibíblico sobre a Trindade. E aí nós estudamos isso, ó. A maioria das seitas, irmãos, eles nunca negam o Deus Pai. Pelo contrário, até enaltece o Deus Pai, diz que o Deus Pai apareceu para eles, né? Eles tiveram um encontro com o Pai, e aí sempre dizem alguma coisa em relação ou ao Espírito ou a Cristo, entendeu? Que eles têm livre acesso ao Pai, por isso que eles são o que são, né, os líderes, beleza? Também vimos que eles não têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Às vezes eles dizem que tem a Bíblia e crê na Bíblia, mas ela não é a única. Aqui que está o detalhe. Então sempre tem uma fonte secundária, que no final das contas se torna maior do que a Escritura. E aí você tira a sua conclusão. Então qualquer coisa que é maior do que a Escritura, irmãos, com uma autoridade máxima, também já dá problema, né? E a última que a gente viu é que o ensino da salvação, não pela graça, é outra característica, mas pelos méritos, pelas boas obras.
Então, qualquer grupo que a salvação não é pela graça, irmãos, mas é você que alcança, é pelo seu mérito, você vai fazer algumas coisas para conseguir a salvação, também já tem problema, ok? Então vamos continuar. Hoje continuaremos mostrando o quê? Olha só, a quinta característica de uma seita é liderança dominadora, ditadora, escravizadora. Então agora você vai ver que uma característica da seita é o líder. Quem ele é? Vamos lá, então vamos ver. Ó. Então as seitas são conhecidas primeiro pelos seus líderes, né não? Geralmente é assim. Que são? Vamos lá. Primeiro, centralizam em suas mãos toda a autoridade e são o centro da autoridade e têm acesso exclusivo ao onipotente. Por isso é que ele dita as regras, irmãos. Porque como ele tem livre acesso ao trono, né? E sem Jesus, o que eles fazem? Então é eles que ditam as normas, ele que diz o que o povo tem que fazer, quais são as doutrinas da igreja, e às vezes confunde uso de doutrina com usos e costumes, entendeu? Então ele vai dizer, olha, vocês não podem, por exemplo, as mulheres, colocar brinco, entendeu? Mas de onde ele tirou? Ele não tirou da escritura, que a escritura não tem crise com isso, né? Aliás, o exemplo máximo para as mulheres é de Sara, né? Se você vê a Sara e o que ela manda para a futura nora, você já percebeu que o texto não está falando dessas coisas, né, gente? Ok? Então, ó, por isso no grupo dele fica quem ele quer no cargo que ele der. Então é o líder que escolhe, ó, você vai ser o presbítero, você vai ser o diácono, você vai ser alguma coisa, entendeu? E aí quando você olha para a Bíblia, quem escolhe, irmãos, os seus líderes é quem? A igreja sempre foi, até no Velho Testamento foi assim, entendeu? As tribos que escolhiam, esse daqui vai ser o nosso representante, não é eu que me declaro apóstolo, o pai apóstolo, ixi, já tem um monte de coisa, né? Então é ele que só ele se reconhece como o enviado de Deus, o chamado de Deus, ok? Beleza, outra característica, então, ó, são conhecidos por seus líderes, este que centraliza, né, outro, julgam-se investido de alguma missão divina, daí um número incontável de visionários, falsos santos, falsos profetas, fundadores de seita. É incrível que todos eles recebem uma missão divina de ajudar Jesus a fazer o que ele não deu conta, ou completar a obra de Jesus. Geralmente, eles vão dizer isso, irmãos. Que Jesus não deu conta, então eles estão aí para ajudar na tarefa, ok? Então você já percebe que o Jesus dele não é um Jesus suficiente, ele precisa de uma ajudinha, e o da Bíblia não é assim, ele se autogarante, né? Beleza? Vamos para frente, tem mais coisa, hein? 5:3, geralmente são considerados como os últimos e o único mensageiro de Deus, por isso pode ditar a teologia e a conduta da seita dele, entendeu? Então ele já vai dizer, gente, ó, Deus me escolheu como o último enviado dele agora, hein? E aí entra ano e sai ano e está aparecendo esse povo, né? Aí com quem que você vai ficar? Essa é a grande pergunta, né? Outro, são frequentemente carismáticos e considerados muito especiais por razões variadas. Olha só porque que ele, até o grupo acha que ele é especial. Por quê, irmãos? Olha só. O líder recebeu revelação especial de Deus, não é? Então não é ele que tem livre acesso a Deus, não foi Deus que chamou ele, não foi Deus que fez, não é Deus que fala só com ele. Então, logo, ele é mais especial do que todo mundo.
Entendeu? E aí pega aqueles textos fora de contexto, que ninguém pode mexer no ungido do Senhor. Aí, meu amigo, acabou. Entendeu? E aí você vai dar uma olhada lá no texto que não tem nada a ver com isso. Outro, eles são especiais por outra razão. O líder reivindica-se a encarnação de uma deidade, anjo ou mensageiro especial. Por isso que ele diz o que tem que ser, o que tem que fazer. O líder reivindica ser designado por Deus para uma missão, né? E o líder reivindica ter habilidades especiais. Aí eu coloquei, liso isso é, né? Porque, olha, como eles são carismáticos, irmãos. Eles convencem todo mundo, cara. Bicho é, como diz os cuiabanos, liso igual bagre ensaboado, né? Você não consegue, cara. Bicho é liso, bicho é... Lembra que eu outro dia indiquei para vocês um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem? Ali, que é justamente uma crítica quanto aos showmans, né? aos líderes que se acham, né? Entendeu? E ali você tem uma ideia, o cara foi perfeito na representação do cidadão. Entendeu, irmãos? Cuidado com isso. Depois de Jesus, o único mediador é Cristo. Tem que lembrar disso. E se tem uma coisa que os reformadores bateram duro, foi nisso, no sacerdócio universal, irmãos. Você em Cristo tem livre acesso. Você não precisa terceirizar mais a sua mediação, né? Agora não temos mais mediadores humanos. O Novo Testamento é claro nisso, irmão. Por isso nós estamos estudando aqui, porque temos que ver, irmãos, o que a Escritura diz sobre. Entendeu? Então vamos lá, vamos ver se tem mais coisa. Outro, estão quase sempre acima de repreensão e não pode ser negado nem contradito. Se alguém se levanta, irmãos, aí ele já começa a ficar esperto, fala assim, rapaz, nós vamos ter que tirar ele, porque ele vai trazer problema para nós, então vamos, aí direto vai acontecer isso, já vai ser eliminado quem já começa a ver lá assim, opa, para aí, mas parece que não está combinando com, esse aí, irmão, ok? E por isso é interessante, nas seitas, o líder, vivo ou morto, possui autoridade igual ou superior a Cristo. É interessante isso. Mesmo quando o cara morre, ou a cara, né? Porque também tem. Aí o que acontece? Olha, uma observação. Geralmente os seus fundadores são intolerantes, insubordinados, divisionistas e desejam poder ou aquisição de riquezas. Entendeu? E é engraçado. Todo mundo tem que estar debaixo da autoridade dele, mas ele não tem autoridade maior do que ele. Quando você vê alguém desse jeito, irmão, isso já é uma característica de falso. Entendeu? E aqui, voltando só um pouquinho aqui, ó, que quando alguém se levanta, e por isso que geralmente eles vão atacar a teologia. Dizer assim, olha, irmãos, você não pode estudar esse negócio de teologia, porque teologia é coisa do diabo, ou no mínimo coisa do homem. Porque a teologia, irmãos, vai desmascará-lo. Se você começar a estudar, daqui umas horas você percebe e você não vai ficar nesse lugar. Entendeu? Por isso que eles começam o quê? Ninguém pode saber mais do que eles. Ninguém pode estudar mais do que eles. Entendeu? E outra coisa, vocês vão ouvir o que eu digo para vocês. E pronto, acabou. E por isso que a gente falou lá atrás. Quando o povo, ele é
não tem conhecimento, irmãos, a Escritura diz, ele é destruído, ele é manipulado, ele é escravizado. Por isso que a característica aqui é que a liderança é escravizadora, ditadora. Pronto, ou é assim, ou não é. Ou você está conosco, ou você nem é salvo. Agora nós vamos chegar nessa outra característica, ok? Exatamente. E outra aqui que até a gente já viu no texto de 2 Pedro, né? Sempre são movidos pela grana. Eu não sei, tá rodando um vídeo agora, que a pergunta é, quem é Cristo para você? O que vocês acham sobre Cristo e sobre a igreja? Rapaz, mas tem cada resposta das pessoas, e a maioria, irmãos, é assim, que a igreja, para eles é um comércio, é uma empresa, está aí só para tirar dinheiro dos outros, entendeu? Por quê? Porque eles não estão olhando para a igreja de Cristo, eles estão vendo essas coisas falsas, entendeu? Então tem que lembrar disso aqui, e por isso essa característica, vamos lá. Por isso, olha, que a sexta característica de uma seita é a exploração financeira. Ok? Vamos lá. Eles vivem do dinheiro dos adeptos, irmão. Eles exploram a miséria do povo. E é interessante, e eu já falei isso para vocês, todos os textos que falam de falso, se tem uma característica em todos os textos é que eles são movidos pela avareza, não é? Por causa da avareza. E a avareza é o quê? Fazem tudo por dinheiro, irmão. Eles amam o dinheiro. Entendeu? Hoje também colocaram um negócio interessante, deixa eu só ler para vocês. Acabaram de colocar. Eu lembrei aqui agora, olha só que bacana isso. A Mundial prega prosperidade, mas só o Valdomiro é rico. A presbiteriana não toca nesse assunto e as ovelhas são mais ricas que os seus pastores. Eis aí o segredo para ser rico, vire presbiteriano. Essa foi boa. Beleza, gente? Vamos lá. Aqui, por isso que eu coloquei aqui, Ele sempre faz, irmãos, comércio da fé. Entendeu? Então, todos esses textos aqui e outros que a gente já viu, irmão, fala justamente disso, que a fé é fonte de lucro, tem que ficar esperto, que eles iam fazer comércio de vós, que eles iam pensar só nas coisas terrenas, não é? Filipenses vai falar o seu ventre lá, então ele vai pensar só no seu umbigo, a barriga dele é o Deus dele, entendeu? Então ele só pensa em encher a barriga dele. Por isso que das ovelhas, aí o Velho Testamento fala dos falsos pastores, que ele não pega só a lã, que era normal, não é? Não é disso que o pastor vivia lá da lã das ovelhas, não é? Mas o falso pastor, ele não tira só a lã, que ele puder consumir dela, entendeu? Ele é como se fosse um sanguessuga, entende? Então, já fica esperto. Então, o camarada que quer fazer a obra de Deus só por causa do dinheiro, já está meio esquisito, entendeu? Aliás, no Velho Testamento, uma das coisas que o levita não podia ter era o que, irmãos? Todas as tribos podiam ter, menos eles. Porque era Deus que ia cuidar deles, Deus é que ia sustentar eles. Por isso que eles viviam do dízimo das outras tribos. Mas aí por isso que Jesus bate duro lá no templo, entendeu? Porque os sacerdotes, irmão, no Novo Testamento, na época de Jesus, eles já eram da classe A, entendeu? Já era. E aí é que está o negócio. Virou Jerusalém, irmãos, o templo de Jerusalém virou um templo de Salomão, hoje. Por isso que eles
negava o seu cordeirinho que você trazia e você tinha que ter o selo do imétrio do templo. Se não tivesse, amigo, esquece. E é por isso que Jesus bateu duro, irmão. Entendeu? Porque já tinha virado a casa dele o quê? Covil de salteadores. Olha a palavra que Jesus usa. E aí eu, tipo assim, ó, rapaz, tanto no Detran como em qualquer lugar é desse jeito que você falou. E eu estou preferindo, irmão, chegar 2022 para me resolver um trem, mas eu não vou fazer coisa errada naquela bagaceira, entendeu? Você imaginou esperar até 2022? Nem sei se eu vou chegar até lá. Até lá minha vida está uma desgraça. Por causa de um trem que os caras que podiam resolver, que você tem todas as provas do trem e não resolve. E o cara ainda fala para mim, só vai poder resolver desse jeito seu aí só 2022. Olha já o negócio. Exatamente. Desse jeito que você quer, olha aí. Você só vai resolver em 2022. Falei, então deixa essa miséria aí. Entendeu? Vai passar rápido. Já passou até agora um monte de dia. Beleza? Aí já fico indignado já, irmãos. Deus me livre. A sétima característica de uma seita ou de um grupo falso é incoerência nas suas declarações, irmãos. Aqui é que está o perigo. Um sinal seguro de uma seita é que elas têm dúbia posição. Dizem publicamente uma coisa, mas internamente creem em outra. Aí eu já dei exemplo. Olha só esse exemplo. Os mormons. Olha o nome da igreja deles. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora vai lá nos pormenores ver quem é Jesus para eles. Mas de cara, a igreja é de Jesus Cristo. Entendeu? Então, cuidado, irmãos. Por isso que é nos pormenores, é nas implicações que você vai pegar o detalhe. Entendeu? Então nós já vimos lá. Não negam Jesus, mas colocam Jesus mais alguma coisa, né? Então na declaração lá da igreja Árvore da Vida que a gente viu, né? Ou a igreja local, eles estão dizendo lá, ó, Jesus é o único nome que nós honramos e adoramos. Aí a gente foi ver quem é o Jesus para eles, aí fica meio esquisito. Entende? Então aqui está um detalhe para você ficar esperto. Ó. Dizem publicamente uma coisa, mas internamente crê em outra coisa, que às vezes é completamente. Por isso que, tem que ficar esperto. A mentira vem sempre camuflada com o quê? Com a verdade. Tem cara de verdade, jeito de verdade, cheiro de verdade, né? Mas no fundo, não é verdade. Por isso que a gente viu lá atrás, que eles são semelhantes, por isso que engana, porque eles usam a Bíblia, falam de Deus, de Jesus. Lê lá para dar credibilidade à Escritura na mão. E aí a gente já viu, cuidado, porque Satanás sempre usou a palavra de Deus para enganar o homem. Entendeu? Então, você fica esperto aí, companheiro. Ok? Vamos para frente. Oitava característica de uma seita é uma teologia em constante mutação, irmãos. A doutrina não tem alicerce, vive em contínuo estado de mudança. Os adeptos aprendem uma doutrina somente para descobrir que mais tarde ela foi modificada, alterada por outra revelação. Então, como o líder, ele recebe revelação direto de Deus, entre aspas, né? Então, hoje Deus falou um negócio para eles, amanhã já não é mais aquilo, já mudou. Exatamente. Atualizada, corrigida, que mais? As versões, né? As seitas, irmãos, possuem uma teologia
cambiante, estão em contínuo movimento e não têm um fundamento firme sobre a qual embasarem sua esperança, ok? Por isso que é um outro evangelho, por isso que é um outro Cristo, é uma outra coisa. Você já imaginou, irmãos? Deus mudando toda hora de ideia? Entendeu? Então vamos para frente. Outra. A nona característica de uma seita é a denúncia contra os outros. Então eles são exclusivistas. Os membros da seita acham que são os únicos salvos, puros, os únicos detentores da verdade que fugiram da corrupção do mundo. Somente eles são de Deus e os demais estão perdidos. Eles e somente eles são os únicos certos, ou consideram-se a única expressão válida do cristianismo. Eles e somente eles são os fiéis dos últimos tempos, ok? O que mais? Eles ensinam que receberam algum tipo de ensino secreto que Deus havia guardado para os seus fiéis, perto do fim do mundo, né? E aí a grande pergunta é, e quem é que está certo então, se tem um monte de pessoas dizendo essa mesma coisa? Não é? Sobre o fim do mundo, nós tivemos várias datas marcadas, né? E aí? Com quem que ia ficar? De repente um dizia assim, ó, é em 2005, não, é 2007, no sábado, em abril de 2007. E aí você ficava assim, para aí, 2005 ou 2007? 2000? Não, então, a gente já até viu aqui na quinta-feira, quantas vezes já dataram a volta de Jesus, e cada uma dizia uma coisa, né? Ou cada líder dizia uma coisa. Então fica difícil, irmãos. Quer ver outra coisa? Ó? Geralmente se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo. Olha aqui outro detalhe, hein? Para você ficar esperto. Geralmente eles vêm dizendo o seguinte, ó, que eles estão restaurando a igreja primitiva. Outro dia eu ouvi um camarada falando isso. Rapaz, pastor, agora eu estou num grupo, rapaz, que o negócio lá é bacana. Nós estamos como no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos. Aí eu falei, maravilha, rapaz, que bacana. Falei, só que a igreja primitiva tinha um monte de problema também, não esqueça disso, hein? Aí ele falou assim, e a primeira coisa que nosso grupo não tem é líder. Cada um. Aí eu falei, cara, acho que você está lendo Atos errado, bicho. Porque em Atos dos Apóstolos, irmão, nem milagre não era qualquer um que fazia, não era qualquer membro, era só os apóstolos. Ou você acha que o Novo Testamento, o trem era bagunçado? Onde você já viu isso em Atos dos Apóstolos, rapaz? Pois é, eu falei... Exato, eu falei, e para que lá em Atos dos Apóstolos, quando teve uma crise que eles não tinham, eles reuniram quem? Os apóstolos e os presbíteros para resolver uma questão da igreja, meu querido. Ô, você ficou maluco? Vocês estão igual juízes. Vocês estão igual juízes. Em juízes é que cada um fazia o que dava na cabeça. Agora, Atos dos Apóstolos, não, meu filho. Esquece esse negócio aí. Então, queridos, geralmente eles têm essa ideia. Não, nós estamos como... Agora nós estamos... Está tudo contaminado, tudo errado. Então, nós agora estamos voltando como lá na época dos apóstolos. Hã? Ah, minha filha, esses caras aí já estão tão cauterizados. Entendeu? Ou então ele te confronta, já vira um trem pessoal. Nunca mais. Exato. E esse cidadão, se você soubesse antigamente como ele era comigo, rapaz, depois disso, irmão, virou outra coisa, entendeu? Deus, irmão, nunca deixou o trem bagunçado. Sempre teve ordem, né? Gerência. Ué? Exatamente. Por isso que uma
Uma das características do culto divino, lá em 1 Coríntios, que estava uma bagunça, é que o Paulo vai dizer, meu querido, aqui tudo tem que fazer com decência e ordem, cara. Pô, você está por fora. Você está totalmente equivocado aí no seu pensamento. Entendeu, gente? Então, essa é outra característica aqui, ó, que geralmente se apresenta como a restauração do cristianismo primitivo. Pode ir nessas coisas que surgem para você ver se isso aqui não está lá. Isso aqui é uma das coisas que está lá. Então, irmãos, acreditam que numa determinada data o movimento apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. E aí, se você lê todas as seitas são assim, irmãos. Dá ênfase à exclusividade. Outras, quando não prega que são o cristianismo redivivo, ensina que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais, segundo o plano de Deus, pois ela foi criada para esse fim. Então, por exemplo, a igreja do Reverendo Moon, que é chamada a Igreja da Unificação, era essa a ideia que eles tinham, que ele surgiu para unir todas as que estão dispersas, né, ou divididas. Então, Deus escolheu ele agora para unir o cristianismo. Entendeu? Como o cristianismo está dividido em vários lugares, então eles surgiram para dar unidade. É por isso que o nome da igreja deles era a Igreja da Unificação. Por isso, ó, fique esperto, pois uma das características das seitas é uma rejeição ao cristianismo ortodoxo. O seu ataque frontal é contra o cristianismo tradicional, que sempre teve. Então, olha só, ela sempre argumenta que a igreja afastou-se da verdadeira fé. E o seu ataque é sempre com uma nova verdade, dizendo que Deus lhes revelou algo muito especial, que só para eles foram revelados. Entendeu? Então, por isso, normalmente costuma ser uma verdade que nunca antes foi revelada e que supera ou contradiz todas as revelações anteriores e que está escrita na Escritura. É por isso que Paulo, irmãos, quando o pessoal de Éfeso estava querendo, de Gálata, querendo seguir outros rumos, ele vai dizer assim, ó, até mesmo um anjo, irmão, se aparecer para você, pregando o evangelho, que contradiz o que foi dito para vocês, que foi ensinado para vocês no princípio, seja o quê? Maldito. Esse anjo não é o anjo de Deus, irmão. Isso é um anjo caído. Entendeu? Olha o que Paulo já combateu lá, né? Por isso, aí nós estudamos na quinta-feira, né? Lá em 1 de João, ele sempre vai dizer, irmãos, permaneça naquilo que foi ensinado para você desde o princípio. Não se afaste. Vocês não precisam de outros mestres, porque vocês já têm o Espírito que habita em vocês. Então permaneça naquilo que o Espírito ensinou para vocês. E aí, o Espírito inspirou a Escritura, né? Está lá na Escritura. Então fique com a Escritura, ok? Vamos para frente. Uma seita é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes pontos. Então, como é que você, para lembrar, quando você olhar isso, irmão, você já tem certeza que isso é uma seita. Olha lá. Pregam sobre a Bíblia. O que ela diz sobre a Bíblia? Então, você faz essas perguntas. Ó. Sobre a pessoa de Deus Pai. Sobre a queda do homem e o pecado. Então, se foi só quebrou um dedinho, o homem não é tão mal assim, o homem não foi totalmente corrompido, está totalmente depravado, você já percebe que tem alguma coisa errada, porque a Escritura inteira, irmão, vai dizer que o pecado é a nossa desgraça, né? E por isso que Jesus veio por causa do nosso pecado, o Espírito veio para convencer a gente do pecado, entende?
pecado trouxe um monte de crise para nós, um monte de coisa complicada para a nossa vida, um monte de consequência. Então faça essas perguntas, ó, sobre a pessoa e obra de Cristo. A pessoa e obra de Cristo é a mais atacada, a gente já viu. Entendeu? Sobre a salvação e o porvir. O que eles ensinam sobre a salvação e a vida futura? A esperança da glória. Vamos ver o que eles falam sobre, ou não falam. Se não fala, aí já ficou mais que evidente. Entendeu? Então, queridos, sobre a verdadeira igreja de Cristo, se eles falam mal, se quando ele fala da igreja, se o camarada tem um ódio no coração, é amargurado com a igreja de Cristo, você já percebe que isso é falso. Entendeu? Porque se tem uma coisa que Deus ama nessa terra, é a igreja dele. Por isso que eu já falei até aqui também, cuidado com o que você vai falar sobre a igreja de Cristo. Às vezes você está olhando, não é para a igreja de Cristo, é para o joio que está no meio do trigo. Entendeu? Jesus morreu pela sua igreja, pela sua noiva, e a noiva não é uma prostituta, ela não está maculada, tem que lembrar disso, ok? Então cuidado com esse negócio, então preste atenção nesse detalhe aqui também, então faça essas perguntas, ok? Portanto, se o que um grupo ensina sobre esses assuntos, não se coaduna com as escrituras, podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética, ok? Beleza? Que Deus nos ajude a entendermos que qualquer ensino ou doutrina é ensino, que não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, é heresia. Todo ensino contrário à verdade contida na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é heresia. Ok? Então a gente precisa entender isso aí, para não termos complicações para a vida.